Dando sequência aos nossos encontros, em nosso espaço aqui, Caminho da Luz. Hoje nós escolhemos um tema muito interessante, muito profundo, para discutirmos aqui com vocês. Os indianos têm uma tradição, né, de ensinar seus discípulos um termo que eles chamam de Maya. Na verdade, né, o conceito de Maya, não vamos confundir Maya com os povos maias, com Y, para diferenciar, né? Os povos maias. Então, Maya, na Índia, significa ilusão. Os mestres indianos, os grandes mestres, nos ensinam que o ser humano, que o homem, vive uma vida de Maya. A maior parte da humanidade, a maior parte da civilização vive um mundo ilusório. Gasta sua vida, seu potencial, toda a sua energia no mundo de Maya, vivendo uma ilusão. Tá? Você quer ver que interessante? Pense no seguinte: há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, pense no que você fez há 1 ano atrás. Tudo que você fez, tudo que você conquistou. Você percebe que aquelas ações do passado, elas são só lembranças, elas não existem no espaço-tempo. É como se não existisse. A grande discussão, até na física moderna, hoje em dia, na física moderna nós temos uma discussão em física quântica, né? E aquele filme O Segredo, né? Na verdade nem o filme O Segredo não, o filme Quem Somos Nós, discutiu muito a questão, o que é realidade? O que é a realidade? Olha, uma vez eu fiz essa pergunta ao meu mestre espiritual, ao mestre chinês, esperando que ele fosse dar uma longa e bela explicação sobre o assunto, né? Perguntando ao mestre, o que é Maya, mestre? O que é a realidade? Na verdade eu perguntei, o que é a realidade? E ele me respondeu da forma mais zen possível e inimaginável. Ele respondeu assim: meu filho, realidade é uma ilusão. E a ilusão é uma realidade. Para tentar entender essa questão, tá? Nós vamos discutir em várias etapas. Na parte mais final nós vamos discutir essa questão da física quântica, o conceito que a física quântica tem sobre realidade, sobre a questão do mundo das probabilidades, né? Por que o homem sempre escolhe essa possibilidade, essa probabilidade? Por que a energia do mundo é direcionada num sentido? E qual é o verdadeiro conceito da realidade? Quem define a realidade? Somos nós ou é uma força superior? O que é a realidade? Será que tudo que eu sinto, que eu vivo, que eu amo aqui, será que tudo isso é real? Um belo dia, o velho filósofo chinês Xuanzi teve um sonho. Ele sonhou que era uma borboleta de asas amarelas a voar pelo campo. E quando ele acordou, ele ficou tremendamente assustado, profundamente confuso, porque não sabia mais se ele era Xuanzi, que tinha sonhado ser uma borboleta de asas amarelas, ou se era uma borboleta de asas amarelas que estava sonhando ser Xuanzi. Interessante que essa letra, essa fábula, né, se tornou uma música do Raul Seixas, né? Se você ver, lá tem o Sábio Chinês. A música chama O Sábio Chinês. Então começa assim a musiquinha do Raul, quem não conhece. Era uma vez um sábio chinês. Né?
Então vocês vão, né, que um dia sonhou que era uma borboleta voando nos campos, cumprindo assim seu lindo sonho. Então, e ele vai contar essa história do sábio chinês. Então a questão fundamental é, eu vou fazer a seguinte pergunta: será que quando vocês dormem, nós não acordamos para a nossa verdadeira realidade? E quando acordamos, somos um espírito sonhando que estamos vivendo essa realidade, né? Então, essa grande discussão. Então vamos lá, vamos partir do nosso ponto de vista, do nosso trabalho, da nossa visão que nós sempre colocamos as pessoas aqui, é a ideia do projeto Terra, né? Vamos colocar o plano espiritual, o plano de comando terrestre, né? Muito bem, imagine uma alma que está nessa condição, aqui no plano espiritual, e ele vai encarnar no mundo físico da matéria. Como a Terra é um grande projeto elaborado pelas grandes inteligências, e o projeto é kármico, essa alma vai descer e vai esquecer de tudo. Ela não vai lembrar de sua natureza espiritual. Ela vai viver uma vida da superfície terrestre. É aí que começa a grande ilusão. Aí que começa a Maya. Primeiro ponto, o fato do homem esquecer de sua verdadeira natureza, de sua natureza espiritual, vai fazer com que ele se sinta que a sua existência só tem realidade neste plano físico da matéria. Tá? Ele vai se esquecer que ele está de passagem, que ele vai viver uma experiência aqui e vai retornar ao mundo espiritual, que é a sua verdadeira essência, a sua verdadeira natureza. Então é nesse ponto crucial que os indianos querem tocar, quando eles dizem que o que o ser humano vive é Maya, é ilusão, não é a realidade. Então, a primeira coisa, questão fundamental, o fato de você esquecer faz com que você seja facilmente enganado, né? Ou escravizado pela sua cultura, né? Pela sua cultura, ou seja, cada indivíduo nasce numa região do planeta, nasce num povo, nasce numa cultura. Só que, na verdade, nós somos um planeta muito primitivo, extremamente denso. A humanidade não tem pouquíssimo conhecimento das coisas, pouquíssimo conhecimento da natureza superior. Portanto, tudo que essa sociedade ou as culturas nos ensinam nos planetas desde criança é servir as coisas desse mundo intensamente, ok? Então, já começa a grande insinceridade, já começa as grandes divisões de classe, divisão do poder, ok? Então toda essa luta pelo poder, certo? As guerras, as invasões, né? Os imperadores buscando grandes conquistas, Império Romano, aquela ilusão de obter riquezas, fama, poder, sucesso. É exatamente isso que os indianos chamam de viver Maya, viver uma ilusão. Você construir a sua vida, o objetivo da sua vida, em cima de um fato ilusório. Ou seja, aquilo que você não vai usufruir, não vai levar daqui. O fato primordial que os indianos querem nos ensinar, que os mestres querem nos ensinar, é focar a nossa existência naquilo que é verdadeiramente real em nossa essência. E eles dizem que aquilo que é a realidade é aquilo que nós vamos levar dessa vida. Nós podemos morrer após a morte, carregar conosco. Tudo aquilo que deixamos para trás não nos pertence. Não nos pertence. Nós viemos a esse planeta sem nada. Então, na verdade, o que os mestres querem nos ensinar é o foco de nossa vida, né?
Ou seja, os nossos mestres querem dizer o seguinte: você vive Maya ou você vive a sua verdadeira essência? Essa é a pergunta dos mestres. Então, fundamentalmente, desde que o indivíduo nasce, desde que ele nasce, ele já é condicionado pela sua mãe, pela sociedade, pela sua cultura, a comportar-se de uma determinada maneira, a desejar determinadas coisas. Né? Principalmente numa sociedade altamente capitalista como a nossa, que valoriza somente, somente os bens materiais. Ou seja, presta atenção, em cima de tudo aquilo que nós discutimos nas outras conferências, nós vamos aprender que a humanidade, o espírito está morto na nossa civilização. Ninguém vive uma vida voltada para as coisas do espírito, para a essência do teu ser, para aquilo que está lá dentro. O ser humano, desde criança, ele é condicionado, ele é programado para ser um androide e esse androide servir o sistema. Então veja bem, todas as vezes que você recebe um programa, e esse programa, essa programação, e essa programação é a sua cultura, é aquilo que você aprende na escola, Então, a programação escolar é tudo aquilo que você acredita que é verdade, que te ensinaram que é uma verdade. Você vive em função dessa verdade. Então você vive a ilusão, você vive a grande ilusão de que você é médico, de que você é um advogado, que você é um engenheiro e assim por diante. Ou seja, a sociedade faz você acreditar que você é isso. E você passa a viver a sua vida em função disso, dessa programação. E isso nada tem a ver com você, com a sua essência. Ou seja, a sociedade nos impõe certos objetivos na vida, que não tem a ver com a nossa alma. E quando você trabalha 12, 13 horas por dia para atingir esse objetivo, os mestres dizem que você está vivendo Maya, você está vivendo uma ilusão. Isso não vai te levar a nada. Absolutamente nada. Vejamos o famoso caso, que eu vou repetir essa história de novo, de Alexandre o Grande, o grande conquistador da antiguidade. Alexandre o Grande. Ele instigou todos os seus soldados, instigou todos os seres humanos que a única coisa importante na vida era obter grandes conquistas. Mas essas grandes conquistas, elas só aconteciam através das invasões, da pilhagem, do roubo, do massacre dos outros povos que você invadia. Era tudo roubo, era um grande roubo, essas invasões, era um grande roubo coletivo. O exército mais forte suplantava o mais fraco. E era uma carnificina ao extremo. E esses soldados, essas pessoas, elas eram treinadas com o único objetivo de obter riqueza nessas conquistas. Porque o rei dividia um pouco da riqueza das conquistas com os seus soldados. Então veja, os soldados desde criança, eles aprendiam uma filosofia de ser um conquistador, de ganhar muito dinheiro, não importa até se perder a vida e quantas você pudesse matar para suplantar, para você obter essa riqueza. Ou seja, para você estar, na verdade, no poder. Então, o poder, ele seduz o homem. Assim como a riqueza, o desejo de riqueza, também seduz o homem. E as pessoas vão dar suas vidas por essa riqueza. É isso que os indianos chamam
de você viver uma grande ilusão. Você viver num mundo de Maia. Ou seja, os frutos do seu trabalho não significam nada para o cosmos, não significam nada para o universo. Muito pelo contrário, ele vai causar dor, sofrimento, angústia para as outras pessoas. Isso gera karma. Isso que os indianos dizem que vai gerar karma e você vai ter que resgatar isso. Porque você vive uma vida de ilusão, você vive o mundo de Maia. O que é uma grande cidade como São Paulo, aqueles prédios suntuosos, aquelas mansões maravilhosas? Então o indivíduo fica desejando, sonhando com aquela mansão, poder ter poder, comprar. Né? Ou seja, ele sonha com o mundo de Maia. Um mundo vazio. E quando as pessoas conquistam tudo isso, elas ficam profundamente insatisfeitas, infelizes. Você pode conversar com todos os ricos milionários, eles não são felizes. A própria morte de Alexandre o Grande, eu vou repetir nessa palestra, porque em muitas palestras eu repito essa história, mas muitas das pessoas que estão me assistindo, às vezes não conhecem as outras palestras, as outras histórias, tudo que a gente falou, né? Então cabe muito bem nesse tema que nós estamos discutindo, como Alexandre o Grande exigiu que fosse o seu enterro, o seu cortejo fúnebre. Ele estava muito doente e os médicos já o desenganaram, não havia cura na época para o que ele estava vivenciando, né? E ele sabia que ia morrer. Então ele fez algumas exigências para o seu enterro. Ele exigiu que somente os médicos da corte carregassem o seu caixão. Ele chamou o seu ministro lá, né, tal, e fez essa exigência. Segunda exigência, eu quero que você, né, coloque todas as minhas conquistas, toda a minha riqueza em ouro, todos os meus bens, você coloque em volta do meu caixão. E me enterre com as duas mãos para fora do caixão. Abertas para fora do caixão. Essas foram as 3 exigências, né, de Alexandre o Grande. Aí, curioso, né, o cara perguntou, mas por que essas exigências? Aí ele fala assim, é que para que todo mundo saiba, né, primeiro, somente os médicos carregarão o meu caixão, para que todo mundo saiba que nenhum médico dessa corte deu jeito para a minha morte. Por mais médico sábio pudesse ser, eles não conseguem vencer a morte. Então, eles vão carregar meu caixão. Eu quero que vocês coloquem toda a riqueza em volta do meu caixão, todo o ouro, para que todo mundo do meu reino saiba que quando eu partir, eu não vou levar absolutamente nada comigo. Vai ficar tudo aqui. Terceiro, eu quero que as minhas mãos fiquem abertas assim, do lado de fora do caixão, para que todo mundo percebam que eu parto de mãos vazias. Eu pergunto, o que adiantou toda a sua vida de conquista, se ele não conseguir usufruir essa conquista? Essas riquezas, vai ficar tudo ali, ele vai morrer, todo mundo vai morrer. Então, ele deu um exemplo muito grande, que todos esses sonhos de poder, essa sedução da riqueza, essa sedução do sucesso, da fama, é grande ilusão, é Maia.